Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos gravando aqui mais uma aula para você e peço que pegue um caderno para anotações, para assim fixar melhor o conhecimento. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre arquivos e extensões. Então, arquivo, a gente veio falar muito esse nome, né? Então, arquivo, o que será um arquivo? Temos aqui, né, nosso mapa mental para melhor organizarmos o nosso conhecimento e aquilo que nós estamos estudando hoje, tá certo? Então, arquivo é nada mais, nada menos do que a nomenclatura, basicamente isso, a nomenclatura. Então, indo de forma bem direta aqui, a nomenclatura para informação gravada, né, para a informação gravada ou armazenamento de dados. Então nós ouvimos muito, né, esse termo arquivo. Fulano de tal me envia o arquivo, ou vou enviar o arquivo por e-mail ou em anexo, né? Então todo tipo de informação gravada e armazenada em um computador, seja ele um notebook ou computador de mesa ou um próprio celular, usa-se a nomenclatura arquivo. Então, como nós estamos vendo aqui, é a nomenclatura para informação gravada ou armazenamento de dados. E essa nomenclatura, né, essas informações, esses armazenamentos, são gravações de informações por programas ou aplicativos. Então, quem é que faz essa gravação? São programas, são os softwares, são os aplicativos. Então, no momento que eu abro o Word para editar um texto, eu vou estar ali criando aquele arquivo no momento, mas ao final ou durante essa edição eu já posso estar salvando. E o salvar é essa gravação, né? É a gravação dessa informação no disco rígido, no HD, no SSD do computador, do dispositivo, tá certo? Então, gravação de informação por programas e aplicativos. O arquivo é a gravação de informação por programas, aplicativos, né, o software. E a transformação da informação em arquivo é mais uma definição. Arquivo é a transformação de informação em arquivo. Então eu tenho uma informação, seja ela de texto, de imagem, de vídeo, e eu vou transformar essa informação em arquivo. Arquivo de texto, de áudio, de vídeo e por aí vai. E essa gravação de informação, né, por aplicativos, por programas, temos aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui bem básico e simples de entender. Essa informação, a gravação é um exemplo, digitar um texto ou desenhar uma imagem no computador. Então, nesse momento, eu estou gravando essa informação no computador através de um editor de texto ou de um editor de imagem, tá certo? Então, um exemplo bem básico digamos que você abra aí o Paint, né, um programa de desenho do Windows. Então, ao começar a desenhar essa figura e você vai salvar essa figura, você está fazendo essa gravação dessa informação no computador. E a outra parte que nós devemos também estar atento é em relação à identificação. A identificação do arquivo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre extensão. E em relação à extensão, a gente aborda a questão da identificação do arquivo, porque esse arquivo ele precisa ser identificado, né? Não é algo aleatório, que não precisa de um nome, que não precisa de uma extensão, que não precise de um ícone, né, que nós falamos na aula passada. Então, a identificação do arquivo ele é formado por basicamente 3 pontos principais, que são os ícones, que está relacionado ao programa. Nós falamos na aula passada. Esse ícone é o que? Uma imagem que representa o programa, né? Um símbolo, uma imagem, um símbolo que representa o programa, uma pasta ou um arquivo. Então esse arquivo ele é representado através do ícone, de uma imagem que ajuda a identificar esse arquivo. O nome é definido pelo usuário. E também existe aqui o terceiro ponto, que é a extensão do arquivo.
Então o arquivo vai ter o ícone, vai ter o nome que é definido através do usuário e temos a extensão que nós vamos ver no próximo slide, tá certo? Vamos em frente. Então eu peço que faça suas anotações para assim melhor compreender e depois revisar esse conteúdo quando estiver trabalhando na prática. Então o ponto principal aqui no nosso mapa mental nós temos extensão de arquivo, falando sobre a extensão, sobre as extensões. Então o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é que essa extensão ela associa o arquivo a um programa no Windows. Ele faz a associação ao programa, a um aplicativo instalado no Windows, né? Nós temos aqui esse primeiro ponto aqui, tá certo? Então a extensão ela faz a associação, é através da extensão que esse arquivo é associado a um aplicativo do Windows. Então extensões usadas para associar arquivos aos programas corretos, né? Os programas corretos. Então, se eu tenho uma extensão TXT, isso significa que esse arquivo irá abrir com um bloco de notas. É através dessa extensão que, ao clicar 2 vezes, esse arquivo irá abrir com seu programa correto. E temos arquivos conhecidos, têm programas associados. Então, os arquivos conhecidos têm seus programas associados. Então, os arquivos mais comuns que nós usamos no nosso dia a dia, desde um texto, de uma imagem, de um PowerPoint, já tem seus programas específicos. E nós podemos estar baixando outros programas, claro, para associar, mas já existem os seus programas associados, porque esses arquivos são arquivos já comuns no nosso dia a dia. Então, arquivos conhecidos têm seus programas já associados. Então, outro ponto a se abordar aqui no nosso mapa é aquilo que nós já falamos, que é as extensões são utilizadas no Windows para associar os programas, né? Associação de arquivos no Windows. Outro ponto, indicativos do formato do arquivo. Isso aqui é muito importante. Então, a extensão que vem após o nome do arquivo, né? Vem após o ponto, ele vai mostrar para nós qual é o formato do arquivo, se é um formato de áudio. Temos alguns exemplos, né? MP3, Wave, MP4, DocX, PPTX, DocX, TXT, entre outros. Então, indicativos do formato do arquivo. Então, se eu clicar no arquivo para mostrar as suas propriedades, nós poderemos visualizar essa informação que é em relação ao formato do arquivo. E temos outro ponto importante, que essas extensões, por padrão no Windows, elas são ocultadas, né? São escondidas, geralmente não aparecem por padrão, sendo que através das configurações eu posso fazer com que o Windows mostre para mim as extensões dos arquivos. Por padrão vem oculta, mas eu posso configurar para que esses arquivos tenham as suas extensões reveladas para a gente, tudo bem? Então temos ocultação de extensões. Por que é oculto essas extensões? Porque arquivos com programas associados não exibem suas extensões. Esse é um padrão do Windows, tá certo? E outro ponto já falado é que esse é um padrão do Windows, né? O Windows ele já vem com essa configuração de ocultação dessas extensões do Windows. Mais cedo, onde é que fica essa extensão? Eu não estou entendendo como é que funciona. Vamos lá. Temos aqui um exemplo. Temos aqui um arquivo. E como eu falei já lá no outro slide, né? O arquivo ele é representado por 3 pontos principais. Ele tem aqui 3 características principais. Primeiramente vem o ícone, que nós temos aqui, pessoal, o ícone, tá certo? Temos o nome do arquivo e a terceira característica é a extensão, que vem logo após aqui o ponto. Então temos aqui, deixa eu colocar aqui para a gente ver melhor. E aqui nós temos a extensão. Então, ícone, nome do arquivo e a extensão, que é a extensão DocX. Logo eu vou saber, eu vou associar
essa extensão ao aplicativo, ao programa Word. E para exemplificar aquilo que nós falamos no outro slide, temos aqui algumas extensões, alguns exemplos de extensões de arquivo, e você pode estar fazendo print, e eu irei deixar essa imagem para você fazer download logo aqui abaixo o vídeo. Então temos aqui alguns exemplos. Perceba que as extensões ela vem seguida, né? Ela vem após o ponto. Então primeiramente vem o ponto e logo após vem a extensão. Então JPG é um exemplo de quê? Qual é o tipo dessa extensão? Imagem. Temos outros exemplos. Temos JPEG, PNG, BPM e o GIF aqui, ó, tudo são do tipo extensão imagem. Claro que constantemente estão surgindo outras extensões, né? Existem outras extensões de imagem fora essas que eu estou colocando aqui. E também temos aqui as extensões de planilha. Estamos falando aqui, ó, do Excel. Então temos aqui .xls, que é um arquivo do Excel, planilha. Temos o .doc, .docx, .docm, que são do tipo texto formatado. Temos TXT, que é texto sem formatação. Um exemplo é um arquivo do bloco de notas. Temos aqui o MP3, WMA, AACC, Wave, que são arquivos do tipo áudio. Temos MP4, AVI, RMVB, MOV, que são do tipo vídeo. Todos esses arquivos, né, como eu falei, constantemente se atualiza, surgem outras extensões. Temos arquivos do tipo zip, RAR, 7Z, que são extensões do tipo compactado, né, são arquivos compactados. O PPT, PPTX, PPTM, que são tipos de arquivos de apresentação do PowerPoint. E temos o executável aqui, EXE, que são do arquivo tipo executável, e temos o MSL, que são arquivos de instalador. Trago aqui extensões de programas mais conhecidos do sistema operacional Windows. Claro que existe também as extensões de outros programas que são de exclusividade de outros sistemas operacionais, como Linux, Mac e do próprio Android, né, do nosso smartphone e do iOS.